Maria de Jesus, pregadora da verdade. Mais uma vez, gente, estamos entrando na Bíblia para nós ler versículo. E o tema da palavra: Deus veio para os que era meu, que era o povo dele, mas não me receberam. Esse é o tema da palavra que nós vamos levar, tá, meus ouvintes e meus irmãos? Quero falar para meus ouvintes, para meus irmãos, fica atento, que a palavra que Deus vai passar para nós hoje, Ele vai revelar para nós muita palavra boa, que muitas vezes a gente lê e não entende, mas o próprio Deus vai nos passar para nós entender, tá, meus ouvintes e meus irmãos? Vamos começar. João capítulo 1, versículo 11 a 13. Ele veio em sua própria terra, entre o seu próprio povo, os judeus. Mas ele não foi aceito. Mas a todos que o receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornar filho de Deus. Aqui Deus fala que ele veio para o seu povo, que eram os judeus, mas os judeus não me recebeu. Mas aqueles que ele deu o direito de todos aqueles que receberam se torna filho de Deus. Tá, meus ouvintes? Todos aqueles que Deus deu o direito de ser filho dele se torna o povo dele. Essa é a mensagem que nós estamos trazendo. Vamos continuar. Versículo 13, capítulo 1 de João. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, como resultado do desejo humano, mas da vontade de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus por desejo deles naturais, né? Naturais, mas por desejo humano, por o desejo humano. Eles se tornaram filhos de Deus. Então, o que quer dizer essa palavra? Porque não foi por o desejo deles que eles se tornaram filhos de Deus, né? Foi por um desejo humano e que Deus alcançou eles. Deus alcançou eles e salvou eles. Foi por vontade de Deus. É esse o significado da palavra que nós estamos lendo. Não foi por eles. Não foi por eles. Que eles não iam ser salvos se fosse, né, por metra deles, daquele povo de Deus, que era os que estavam em Israel, que eram os filhos dele, mas foi por vontade de Deus. Deus alcançou eles e salvou ele, porque por eles mesmos ele não tinha recebido salvação. Tá, meus ouvintes, meus irmãos, que foi o povo, os judeus, né? Os judeus que é os de Israel, o povo de Israel. Vamos ver mais versículos, mais palavras. Nessa noite, Deus fala conosco. É só nós prestar atenção à palavra dele. Tá, meus ouvintes, meus irmãos? Vamos ver mais versículo. João capítulo 13, 34 e 35. Versículo 34 e 35. 13, João capítulo 13, versículo 34 e 35. Né? Por isso, eu estou dando a vocês um novo mandamento. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Deus estava dando para eles um novo mandamento. Mandamento, meus ouvintes e meus irmãos. Esse novo mandamento que nós estamos trazendo aqui na palavra de Deus, um novo mandamento, é a nova aliança. A nova aliança que Deus fez com o povo dele, com nós também que somos o povo dele.
É a nova aliança. Então fala que Deus está dando um novo mandamento. O que é o novo mandamento de Deus? Para nós amar um ou outro. Porque se nós tiver amor um pelo outro, já estamos fazendo a vontade de Deus. Meus ouvintes, essa palavra é muito boa para nós ouvir e nós entender. O significado dessa palavra que Deus fala que Ele está trazendo um novo mandamento, e um dos mandamentos que Deus estava trazendo é nós amar um outro. Porque se nós amar um outro, nós prova que somos filhos de Deus. Está falando o amor, é para nós amar. Esse novo mandamento, Deus não manda a gente ir para dentro das congregações, não, meus ouvintes, meus irmãos. Esse novo mandamento, Deus não manda a gente tomar a ceia, não. Esse novo mandamento, Deus não manda nós se batizar, não. Esse novo mandamento, Deus manda a gente amar. Agora, meus ouvintes e meus irmãos, prestem muita atenção. Dentro das congregações está tendo amor, meus ouvintes e meus irmãos? Está tendo amor aquele povo que se reúne, que é de uma igreja, de uma congregação. Aquele povo que é de uma congregação, vamos botar assembleando, né? Aqueles que é tudo da assembleia ali, que já faz parte ali daquele grupo da assembleia, ali eles se unem. Mas onde foi que a gente vê o sebreano se unindo com o da Adventista, ou se não o sebreano se unindo com o da Batista, ou se não o sebreano se unindo com outra congregação? Não se une, né? Deus fala que é para nós amar uns aos outros. Vocês veem, esse amor está partindo de dentro das congregações? Não está, meus ouvintes. Preste muita atenção, porque ele só ama aquele grupo que faz parte na mesma congregação. Ninguém vê outras congregações sair para ir visitar outra congregação. Ninguém vê. Agora, só dentro da congregação Assembleano, só fica ali onde está a congregação Assembleia e onde está aquele povo Assembleano, né? O da Batista também, né? Testemunha de Jeová, a gente vê também que é outro grupo também que fica afastado. E Deus fala que é amor. Se a gente não se amar, para a gente se reunir para fazer a vontade do Pai, vai ficar difícil, meus ouvintes, meus irmãos. Porque lá no céu só tem um pastor que é Deus. E lá no céu não vai ter muita divisão, não. Não vai ter muita divisão, não vai ter muito canto lá para se reunir. Assembleia Adventista, da Batista, né? Das outras congregações não vai ter. Não vai ter lá. Lá é um pastor e um só povo. Agora aqui na terra está essa separação. Deus, quando ele rasgou o véu do templo de cima embaixo, Deus estava tirando essa divisão do povo. O que foi que os pastores fez? Levantaram uma casa de oração de bloco de tijolo, entraram para dentro e fez de novo a divisão. Dividiu tudo, separou tudo. É isso que não está agradando a Deus. Não está agradando a Deus essa separação que está tendo dentro das congregações. Deus fala que é amor, a gente tem que amar. Amar primeiramente a Deus com todas as coisas é um dos mandamentos, né? Deus pegou 10 mandamentos e dividiu em 2. Amar a Deus primeiro, fazer a vontade dele, obedecer a ele, amar o próximo. Mas aonde está o amor dos homens dentro das congregações para amar o próximo? Só ama o próximo que está dentro da igreja deles. Se não sai de dentro das congregações para ir amar outro próximo que se encontra em outra congregação, não, meus ouvintes. Isso não existe, não. Não existe união para esse povo, não. Né? Então é isso que está desagradando a Deus. Vamos começar, vamos ver mais versículos. Romanos capítulo 8, versículo 14 a 16. Porque todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os teme escravos, medrosos e servos, mas receberam todos que receberam o Espírito Santo, temes a Deus e é filho de Deus. Mas vocês não receberam o Espírito, por isso que continua medrosos e escravos.
Né? Lê de novo essa palavra que fala medrosos e escravos. Pois vocês não receberam o Espírito, Vocês não receberam o Espírito. Deixa eu ler do 14, começar. Porque todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Dirigido pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse é o versículo 14. Agora o 15. Pois vocês não receberam o Espírito que os temem, escravos, medrosos não e servos. recebeu o Espírito que teme. Continua, escravos, E servos. medrosos e servos. Mas receberam o Espírito que os adota com verdadeiro. O significado dessa palavra. Verdadeiros, filho pelo qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. Meus ouvintes e meus irmãos, essa passagem da Bíblia é muito boa e Deus está falando muito com nós nessa mensagem. Aqueles que receberam o Espírito de Deus é filho de Deus, mas o que não recebeu o Espírito de Deus continua o quê? Na escravidão, né? Continua fazendo as coisas que não agrada a Deus, continua na Escravos e medrosos. Escravos e medrosos. Escravos e medrosos. Agora, aqueles que não receberam o Espírito de Deus, meus ouvintes, meus irmãos, que continua escravos e medrosos, você sabe o significado dessa palavra? Está falando, meus ouvintes, meus irmãos, com o povo das congregações, que continua medroso e escravo. Escravo de quê? Escravo do homem, meus ouvintes, meus irmãos. Ô, meus irmãos, meus ouvintes, é escravo do homem, continua escravo e medrosos. Medo de quê? Medo de tudo. Medo de inferno, medo de perder salvação, medo de tribulação, medo de falso Cristo. Esse povo continua escravos e medrosos. Ô, meus ouvintes, deixa eu falar para meus irmãos, para meus ouvintes, para aqueles que vão ver esse vídeo. Por favor, eu peço para vocês, comece a perguntar ao Pai que você tem esse Espírito que Ele colocou para que a gente se torne filho dele. Vocês já perguntaram, vão orar, pergunta o Pai que vocês têm esse Espírito. Porque os que não têm esse Espírito vai ficar aqui na terra, não vai subir para o céu. Porque só vai subir para o céu quem tem esse Espírito que Deus colocou, que nos tornou filho dele. Quem não tem esse Espírito continua o quê? Continua sendo o quê? Escravos, né? E medrosos. Escravos e medrosos. Escravo do homem, meus ouvintes. Não seja, porque deixa eu falar, quando a gente tem o Espírito Santo revela coisa para nós, coisa profunda, escondida e oculta, né, meus ouvintes? Agora a pessoa passa a ser escravo do homem. O homem tem alguma coisa para revelar para vocês, meus ouvintes? Ô, minhas irmãs, eu falo para vocês, se você tiver uma contenda, uma discussão, uma briga com o marido, e vocês vão para a congregação, se vocês não abrir a boca lá que teve essa discussão com seu esposo, o pastor, ele vai saber se vocês não falar? Não, meus ouvintes. Mas o Espírito Santo, ele revela para nós e ele entra com a providência divina, né? Acalmando isso, acalmando essas contendas, acalmando briga, acalmando separação. Então, a gente tem que viver para o Espírito Santo, fazer a vontade de Deus, para que o Espírito Santo habita dentro de nós. Se a gente, meus ouvintes, meus irmãos, vocês vão para dentro dessas congregações ser escravo do homem. Mas se um filho das irmãs, ou um filho de qualquer dos irmãos, se estiver fazendo algo que não agrada
agrada a Deus, né? Vamos se botar, meu filho está no vício do álcool. Se vocês não chegar dentro da congregação, se vocês não abrir a boca para falar para o pastor não vai saber, porque não tem nada que vai revelar lá para o pastor, não. E se o pastor saber, ele não pode fazer nada. Mas nosso Deus não. Nosso Deus coloca o Espírito dentro de cada um de nós, que aquele Espírito, ele é suficiente para poder nos limpar, né, de todo mal e poder livrar nosso filho, livrar nossas filhas, né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele pode todas as coisas, ele pode nos guiar para fazer a vontade do Pai, ele pode nos revelar algo que o homem nunca pode nos revelar, mas o Espírito Santo de Deus, enviado por Deus, que está dentro de cada um de nós, ele pode nos revelar algo igual ele está revelando a palavra de Deus para nós nessa noite hoje. E ele pode nos revelar, né? Às vezes um irmão, uma irmã chega dentro da congregação com um coração cheio de mágoa, de raiva, de ódio, de rancor, né? De tristeza. Ali, se você não abrir a boca e falar para o homem não sabe, mas o Espírito Santo de Deus, ele sabe. Tanto ele sabe, como ele pode entrar com a providência divina e limpar qualquer irmã ou irmão por dentro, né? Por dentro, porque também a gente está dentro das congregações guardando mágoa, guardando raiva, guardando ódio, guardando rancor, muitas vezes não gosta do irmão, né? Quantas vezes acontece isso que está o irmão dentro das congregações, mas tem algo lá dentro, gente lá dentro que o irmão rejeita, que não gosta, né? Muitas vezes contenda dentro das congregações, porque existe contenda, existe fofoca, existe disse-me-disse, desentendimento, briga, tudo isso existe dentro das congregações, né? E o homem, ele não pode fazer nada, mas o Espírito de Deus e o próprio Deus, ele pode fazer tudo por nós. Então é por isso que o Pai não aceita que nós passemos a ser escravo do homem, meus ouvintes. O Pai quer que nós leve para Ele, porque o Espírito Santo que Ele deixou dentro de nós é suficiente para nos limpar, para nos guiar, para nos dar o dom de sabedoria, para nos levar, porque o Espírito Santo de Deus, para nos levar a fazer a vontade de Deus, tá, meus ouvintes, meus irmãos? Vamos ouvir mais mensagem da Bíblia. Romanos capítulo 11, versículo 5 a 7. Assim, hoje há um remanescente escolhido pela graça. Se isso é devido à graça de Deus, então não é mais pelas obras. Um remanescente. Presta muita atenção nessa palavra, meus ouvintes, meus irmãos. Um remanescente. Uns remanescente, escolhido por Deus. Quem é esse remanescente escolhido por Deus, meus ouvintes, meus irmãos? Somos nós. Somos filhos de Deus, foi Ele que nos escolheu, nós somos um remanescente. Não é todo mundo que é escolhido por Deus, não, mas nós temos essa honra de ser escolhida por Deus, né, meus ouvintes, meus irmãos? Somos nós que fomos escolhidos, foi Ele que veio, o próprio Deus veio aqui na terra, né, para nos dar o quê? Para nos perdoar todos os nossos pecados e nos dar a vida eterna, meus ouvintes, meus irmãos. Esse Espírito que Deus deixou, é Ele que vai subir, né? Ele que vai estar com o nosso Deus lá em cima, meus ouvintes, meus irmãos. Vamos ver mais palavras. Continuando o versículo 6 de Romanos 11. E se isso é devido à graça de Deus, então não é mais pelas obras. E se fosse, então a graça não seria a verdadeira graça. Assim... meus ouvintes, meus irmãos, a palavra está falando para nós hoje, né? Nós somos um remanescente que Deus escolheu. Mas Ele escolheu nós, foi pelo amor a Ele, não foi pela obra. Se nós estamos fazendo a obra, você sabe o que é obra, meus ouvintes, meus irmãos? Ô, meus ouvintes, às vezes eu bato tanto nessa tecla sobre pastor, é porque me dá tanta tristeza quando eu vejo meus irmãos não precisam mais estar dentro das congregações,
porque nossa salvação já está garantida. Deus garantiu, colocando o Espírito dentro de nós. É esse Espírito que vai estar com ele, né? Então, quando fala que não precisa mais de obra, o que é obra, meus ouvintes, meus irmãos? O que é que vocês entendem? Que quando a Bíblia fala que não precisa mais de obra. Obra, meus ouvintes, meus irmãos, é tudo que a gente faz para ganhar a salvação. Se nós estamos fazendo algo para nós ganhar a salvação, então o sacrifício de Cristo na cruz não valeu de nada. Não foi capaz, não teve capacidade de perdoar nossos pecados para nos dar a vida eterna. Né? Por isso que fala de obra. O que é a obra? A obra é batismo, obra é a ceia, obra é o dízimo, obra é tudo que vocês estão dentro das congregações fazendo o que o homem manda. Tudo que vocês estão fazendo aí dentro das congregações mandado pelo homem é a obra. E não precisa mais de obra para nós servir nosso Deus e reinar com Ele. Não precisa mais de obra. Porque se precisa de obra para fazer a vontade de Pai, eu sinto muito, meus ouvintes. Esses pastores nenhum vai herdar o reino do céu. Se precisa de obra para se salvar, meus ouvintes, meus irmãos, esses pastores que estão dentro das congregações não vai subir, não vai estar com Cristo. Porque ele não tem o Espírito Santo. Porque se ele tivesse o Espírito que Deus tivesse botado dentro dele, o Espírito Santo mesmo estava abrindo os olhos dele que não precisava mais de obra. Mas como não tem o Espírito para estar guiando ele, passando a mensagem para ele, ensinando eles continuam dentro das congregações fazendo as obras. E quem faz a obra de Deus, está falando para o Pai que ele foi um mentiroso. Que ele é um mentiroso e ele é mentiroso, foi um mentiroso, porque ele veio aqui na terra cumprir com os deveres dele, né? Morreu na cruz, foi castigado do jeito que foi, sofreu do jeito que sofreu, né, para nos dar a vida eterna. E hoje nós estamos fazendo uma obra que ele fez por nós, porque o batismo, ele se batizou, porque ele estava dentro da lei. Meus ouvintes, meus irmãos, eu falo para vocês que Cristo veio dentro da lei, né? E ele morreu fazendo toda a vontade da lei, ele ainda morreu, né? Isso é uma pergunta que eu estou fazendo para meus ouvintes e para meus irmãos. Cristo veio dentro da lei, obedeceu a lei, fez tudo da lei que era para tirar a lei. Mesmo assim, pegaram Cristo, né? Fizeram o que fizeram com Cristo, porque a gente sabe que o sofrimento de Cristo não foi fácil, né? Mas porque ele fez tudo na lei, ainda fizeram isso com ele, porque ele estava fazendo as coisas da lei, meus ouvintes, para cumprir a lei, mas ele ia tirar a lei. Quando ele fosse para a cruz, ele ia tirar a lei. E aquele povo sabia que Deus veio para tirar essa lei, para perdoar nossos pecados, para ressuscitar todos os mortos que passou do tempo de Adão mais Eva, que foi o Abel, e até chegou na morte da cruz, que foi aquele ladrão que estava na cruz, que quando falou com ele, lembre-se de mim quando chegar no paraíso, que Deus salvou aquele ladrão. Eu quero perguntar para meus ouvintes, para meus irmãos, Deus mandou aquele ladrão descer da cruz para ir se batizar, meus ouvintes? Deixa eu perguntar para meus ouvintes, para meus irmãos, Deus falou com aquele ladrão que estava no lado direito dele, desce da cruz aí, você só vai ter salvação se você se batizar, você só vai ter salvação se você pagar o dízimo, você só vai ter salvação se você for tomar a Santa Ceia ou for para o deserto orar, né? Deus falou isso para aquele homem que estava na cruz, aquele ladrão? Não, Deus falou que, em verdade, eu te digo, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Tá vendo, meus ouvintes? Que esse negócio de estar tomando Santa Ceia, a ceia, se batizando é contra os princípios de Deus. Isso tudo está na lei, né, meus ouvintes, meus irmãos? Então é isso que eu quero falar para meus irmãos. Vamos ver mais palavras. Versículo 7 do capítulo 11 de Romanos. Assim, a situação é esta. A maioria dos israelitas não encontraram a misericórdia divina que eles tanto buscaram. Por poucos encontraram naquele que Deus o escolheu, enquanto os outros
foram endurecidos. Então Deus fala, meus ouvintes e meus irmãos, que aquele povo de Israel, eles não encontraram a salvação divina. Eles não encontraram a salvação divina, porque eles rejeitaram Cristo, né? Algum daqueles que Deus alcançou e salvou. O que é que Deus traz essa mensagem para nós? Porque hoje o pessoal, eu já vi várias pessoas dizer que o povo de Israel que era o povo de Deus. Era o povo de Deus enquanto Cristo não veio, né? Eles eram o povo de Deus enquanto Cristo não veio. Mas quando Cristo veio, né, morrer na cruz por nós, que ele veio como homem, né, que ele foi rejeitado dentro de Israel, então passou de ser o povo de Deus. Só aqueles que aceitaram Cristo, que hoje é o povo de Deus, que é o povo de Deus. É igual nós, eles rejeitaram Cristo, Deus preparou Paulo e mandou Paulo trazer a pregação da palavra de Deus para nós, o evangélico do reino eterno. Para nós, hoje nós somos filhos de Deus, né? A mesma coisa de Israel, meus ouvintes. Eles rejeitaram Cristo. Por rejeitar Cristo, né? Alguns aceitaram ainda por a vontade do Pai. Porque se fosse pela vontade deles, ninguém nessa terra tem capacidade de dizer que aceita Jesus. Ninguém, meus ouvintes. Dentro das congregações, dizer riba a mão e aceita Jesus, isso é uma grande mentira. Uma grande mentira, porque quem aceita nós foi Deus. Desde o começo do mundo, eu vou trazer um vídeo, vou preparar um vídeo da predestinação. E vou trazer para a gente ler junto e para a gente ver junto. Predestinação. Deus preparou nós desde no começo do mundo. Então, como esses homens estão dentro das congregações pedindo para arribar a mão, para aceitar Jesus, para Deus colocar o nome nosso no livro da vida, isso é uma grande mentira. Sabe, meus ouvintes? Eu não sei que esses pastores vão ter salvação, não. Sabe por quê, meus ouvintes? Eu vou explicar para vocês. Porque lá no céu não entra mentiroso. E esse povo está muito mentindo. No céu não entra mentiroso. E esses homens que se encontram dentro das congregações, olha aí uma mentira muito grande, ele mandar as pessoas ribar a mão para aceitar Jesus. Quer dizer que meu Jesus é morto, é de barro? Qualquer um deve aceitar meu Jesus. Meu Jesus é ídolo daqui da terra, é de pau. Meu Jesus é ídolo daqui da terra, é de cimento, de tijolos, que qualquer um tem que arribar a mão para aceitar ele. Ele é rejeitado sempre, porque a maioria desse povo dentro das congregações, eu não quero Jesus hoje não. Você não quer aceitar Jesus? Não quero aceitar meu Jesus, não quero aceitar Jesus não. Deixa para outro dia. Quer dizer que Jesus é ídolo, Zé? Jesus é um santo de barro, é que cada qual tem que aceitar? Não, meus ouvintes, não é assim não. A gente estamos hoje na presença de Deus porque Ele nos aceitou. Ele colocou o nosso nome no livro da vida desde o início do mundo. Quando Deus foi fazer o mundo, Deus já sabia todos que ia ser salvo, que ia morar no céu com Ele. Deus já sabia também quem era carne, que ia morrer, que ia ficar aqui na terra. Não é assim aceitar Jesus, não. Isso aí já é uma grande mentira dos homens, dos pastores. É por isso que eu digo, eu não sei que eles vão ter salvação, não, porque com mentira não vão entrar no reino do céu, não. Tá, meus ouvintes e meus irmãos? Vamos ver mais palavras. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. E por causa daquilo que Cristo fez, também todos vocês que ouviram o Evangelho sobre a maneira de ser salvos e crer em Cristo, foram marcados pelo Espírito Santo como pertencentes. Começa de novo. Versículo 3 de Efésios capítulo 1. E por causa daquilo que Cristo fez, também todos vocês que ouviram o Evangelho sobre a maneira de ser salvos. Meus ouvintes, por causa daquilo que Cristo fez, a maneira de nos salvar, todos aqueles que foi salvo por Cristo, é esses que vão
ter a vida eterna. Meus ouvintes, sabem a maneira que Deus fez. Todo mundo sabe a maneira que Deus fez? Deus vinha aqui na terra, né? Vinha aqui na terra como homem, passar o que Deus passou, para poder tirar a lei, porque estava matando o ser humano como animal, como bicho. A lei estava matando o ser humano, homens e mulheres, como animal. O amor do povo se esfriou desde do tempo da lei, meus ouvintes. Desde do tempo da lei o amor se esfriou. Não é agora que o amor se esfriou. O pessoal já vi vários dizer, a tribulação está chegando, porque o amor do povo se esfriou. Não, o amor do povo se esfriou desde quando a lei entrou em Israel, porque o pessoal matava sem pena e sem dó, não perdoava ninguém. Olha a mulher que levaram de frente a Deus e falou a mulher da prostituição, a mulher prostituta, né? Que é a mulher que traía o seu marido. O que foi que levaram dentro jogou nos pés de Deus e falou o que com Deus? Que essa mulher, ela tinha feito o quê? Ela tinha adulterado, a mulher do adultério. Essa mulher peguemos ela em adultério. O que é? No tempo de Moisés era para tirar pedra nela e matar ela. No tempo da lei, né? No tempo da lei. Se Cristo não tivesse vindo, essa lei ainda estava em vigor, matando o ser humano como mata cachorro, como mata bicho, quando mata animal. Mas graças a Deus, hoje a gente agradece nosso Senhor Deus, porque Ele veio e tirou essa lei que matava o povo como mata animal, né, meus ouvintes? Por causa de Cristo que estava ali, aquela mulher foi o quê? Foi perdoada. Deus perdoou os pecados daquela mulher. Falou, vai e não pequem mais, né, meus ouvintes, meus irmãos? Então, Deus, Ele tá nos trouxe, quando Cristo veio, meus ouvintes, meus irmãos, ele mudou esse mundo. Sabe por que a gente não vê esse mundo mudado do jeito que Cristo mudou? Mode os homens, os pastores, os diáconos, o presbítero, mode esse povo que estão dentro das congregações, é que está impedindo o evangélico do reino eterno ser avançado nos quatro cantos do mundo. Eles estão sendo um impedimento muito grande. E outro, não vai ficar impune não, viu? Vai ter cobrança de Deus isso aí. Vamos mais palavra. Continuar no versículo 13 de Efésios, capítulo 1. O Evangelho sobre a maneira de ser salvo. Os de ser salvos e crer em Cristo foram marcados pelo Espírito Santo como pertencentes a Cristo, o qual há muito tempo havia sido prometido. O evangélico, a maneira de ser salvo. Quem crê em Cristo, teve o que? O Espírito Santo veio e nos marcou, né? É a maneira de ser salvo. Pelo Espírito Santo. Quem não tiver Espírito Santo, que muito não tem outra maneira de ser salvo não, meus ouvintes, meus irmãos. Não existe outra maneira de ser salvo não. Se tiverem dentro das congregações, fazendo o que tiver fazendo, mas se não tiver Espírito Santo, pode fazer o que quiserem dentro das congregações, que não vai estar no trono, no reino de Deus, não. Porque só vai para o reino de Deus aquele que ele colocou, o Espírito Santo. É esse que vai. Tem muita gente que não se encontra dentro das congregações, não. Ó, meus ouvintes, meus irmãos, quando vocês que têm o Espírito Santo de Deus, quando morrer, que o Espírito Santo subir, nós vai ver gente lá no céu que nunca passou dentro de uma congregação, nunca teve dentro de uma congregação, principalmente os 144 mil, que nunca teve dentro de uma congregação. E vai ter mais gente do tempo de hoje, que quando nós morrer, que nossa carne descer à sepultura, que nosso espírito chegar lá no céu, a gente vai ver gente lá no céu que nunca entrou dentro de uma congregação, mas tem
tem o Espírito Santo de Deus, Deus vai salvar, vai subir, vai estar com Cristo. E vai ter muita gente dentro das congregações que não vai estar com Cristo, porque não tem o Espírito Santo. Esse tem o joio e tem o trigo. O joio e o trigo. O trigo tem Espírito Santo do Senhor. O joio não tem, vai ficar aqui mesmo. Só que não é no inferno não, tá, meus ouvintes? Vai morrer, a carne volta o pó e fica lá quietinha. Não tem espírito para subir, a carne acabou, ficou aqui mesmo, tá bom? Aqui na terra. Vamos ler mais palavras. Versículo 14, capítulo 1 de Efésios. Sua presença em nosso íntimo é a garantia que Deus realmente nos dará tudo quanto prometeu. A sua presença no nosso íntimo, meus ouvintes e meus irmãos. O que é a tua presença? A presença de Deus no nosso íntimo. A presença de Deus no nosso íntimo é de nossa vida. Né? É Deus na nossa vida. É por isso que fala a presença de Deus no nosso íntimo. Né? E, irmão, meus ouvintes, mas é bom quando a gente tem a presença de Deus no nosso íntimo, porque Ele nos livra do mal, Ele nos livra de pecado, Ele nos livra de guardar mágoa, de guardar ódio, de guardar rancor. Ele nos livra de contenda, de briga, de desentendimento, de fofoca. Disso tudo é livramento de Deus. Quando nós tem Ele no nosso íntimo. Quando nós não tem quem nos livrar. Aí entra briga, entra discórdia, entra separação, entra confusão, entra tudo, meus ouvintes. Vamos ver mais essa mensagem, essa palavra. Deus no nosso íntimo. O 14. Continua, Deus no nosso... Efésios, capítulo 1, versículo 14. A sua presença em nosso íntimo é a garantia de que Deus realmente nos dará todo o quanto prometeu. E o sinal do Espírito em nós significa que Deus já nos comprou e que Ele... A presença de Deus no nosso íntimo nos dá a garantia de cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Tudo aquilo que Ele nos prometeu, a presença dEle no nosso íntimo é a garantia que Ele vai cumprir, né? O que é que Deus nos prometeu? Ele nos prometeu que o reino eterno. Ele nos prometeu de amar a Ele primeiro, viver para Ele e amar o próximo, né? É isso que é as promessas de Deus para nós. O reino de Deus eterno hoje é amor. Se nós amamos a Deus em cima de tudo, nós vamos abandonar pecado. Se nós amamos o próximo, nós vamos ajudar o próximo. Nós não vamos ver o próximo passando fome e vai deixar passando fome. A gente não vai ver o próximo nu e vai deixar nu, despido. Pega uma muda de roupa se vê o próximo nu e pega uma muda de roupa e dá o próximo. Se vê com sede, dá o que beber. Então, esse é o amor que Deus quer que nós tenha um pelo outro. Em nós significa que Deus já nos comprou e que Ele garante levar-nos para si mesmo. Esta é mais uma razão para que louvemos o nosso glorioso Deus. Então, Deus, Ele já nos comprou, o amor dele já nos comprou e Ele nos fez a promessa que vai nos levar para Ele, para estar com Ele. Ele nos fez uma promessa e nos comprou. Comprou como? Como foi que Deus nos comprou? Ele nos comprou no sacrifício que Ele veio e fez. Que ninguém fez o sacrifício que Deus fez, só Ele que fez o sacrifício. Só Deus que fez aquele sacrifício
né, para nos comprar, derramando o sangue dele da cruz e sofrendo do jeito que Deus sofreu, para nos ser chamado de diabo, ser chamado de falso, né, de falso profeta, ser chamado de mentiroso, levado bufetada no rosto, né, quando que ele fez isso tudo para nos levar, para nós ter a vida eterna, né? E o que é que falta para nós viver para poder agradar a Cristo? Louvando, meus ouvintes. Louvor não é todo louvor não, tá, meus ouvintes? Meus irmãos, tem louvor aí que Deus nem ouve. Tem cada um louvor, cada uma cantiga, dentro dessas congregações que Deus tem misericórdia, viu? Que Deus, ele nem ouve. Para louvar a Cristo, para cantar um louvor para Deus ouvir, né? A gente temos que perguntar, temos que ir para o joelho, a gente temos que ir buscar para não estar louvando um louvor que Deus não ouve, que Deus não escuta, tá, meus ouvintes? Mas nós louvando, nós já agrada a Deus sim. Vamos ver mais versículos, meus ouvintes e meus irmãos. Hebreus, capítulo 2, versículo 13 até o 15. Noutra ocasião, ele disse: porém, minha confiança em Deus, e ainda noutra vez, veja que estou com os filhos que Deus me deu, visto que nós, os filhos, somos seres humanos, feitos de carne e sangue. Ele se tornou carne e sangue. De outra ocasião, que fala aí? Outra ocasião. De outra ocasião, ele está com os filhos que Deus te deu. Ele está com o filho que Deus deu para ele. Quem está falando é o próprio Deus, tá, meus ouvintes? Que não tem 2 deuses, 3 deuses, 4 deuses, não. Só tem um Deus, tá? Agora a gente tem que pedir o dom de sabedoria a Deus para poder entender a linguagem que o Espírito Santo de Deus passa para nós. Tá bom, meus ouvintes e meus irmãos? Então, ele está com os filhos que Deus deu para ele. Vamos ver mais palavras. Se tornou carne e sangue também, pelo nascimento em forma humana. Deus, ele se tornou carne também e se tornou humano também. Se tornou carne, se tornou... Nascido em forma humana. Nascido em forma humana. Por que Deus está falando que ele é nascido em forma humana? Porque quando Cristo veio, ele veio em forma humana. Ele veio como homem em forma humana. Vamos ver mais palavras. Pois somente como ser humano ele poderia morrer e, morrendo, derrotar o poder do diabo, que tinha o poder da morte. Vocês estão vendo, meus ouvintes? Deus, ele veio como humano. Deus, ele veio como homem. Ele veio como um humano, de carne e de osso. Porque ele só podia derrotar o diabo e a morte quando ele veio como humano, que ele morreu na cruz. Aí ele derrotou o diabo, que é o da morte, né? Lê mais também. Que tinha o poder da morte. Ele derrotou o diabo que tinha o poder da morte. O que é que eu quero falar para meus ouvintes e para meus irmãos? Se Cristo morreu na cruz, ele veio como homem, como carne, como sangue, para ele morrer e quando ele morreu, ele derrotou o diabo que tinha poder da morte. Eu quero falar para meus ouvintes, para meus irmãos, existe diabo hoje em cima no planeta Terra? Cristo não derrotou o diabo com a morte dele na cruz? Sim, meus ouvintes, Cristo derrotou o diabo que tinha o poder da morte. O que é poder da morte? O poder da morte era o poder da morte eterna. Era aquele povo dele que tinha dormido, que estava aqui na terra, que estava, o espírito deles ainda estava aqui. Não tinha
ascendido o céu. Quando Cristo veio, que ele morreu na cruz, né, que ele derrotou o diabo que tinha poder da morte, todo mundo que estava debaixo da terra, que foi os filhos dele, que fez a vontade dele, desde o tempo de Adão, que foi o Abel, que Caim matou Abel, a morte de Abel, e até chegou a morte de Cristo na cruz, que foi o ladrão que estava na cruz com ele, e nem só o ladrão da cruz que estava com ele, todos aqueles que morreu, quando Cristo morreu também, né, que estava fazendo a vontade do Pai, que ressuscitou, que foi a ressurreição, que está em Mateus 27, 51, abre a Bíblia de vocês, vê essa passagem aí, Mateus 27, 51, fala quando Cristo deu o último suspiro na cruz, todo aquele povo foi ressuscitado, e acendeu o céu, todo aquele povo foi ressuscitado, meus ouvintes, e acendeu o céu. Agora deixa eu falar para meus ouvintes e para meus irmãos. Nós estávamos trazendo uma mensagem nesse instante que fala do Espírito. Do Espírito que Deus colocou dentro de nós para quando nós ter a certeza que nós vamos estar com Ele sim, que é o Espírito. Deixa eu falar com meus irmãos. Essa mensagem aí, Deus derrotou o quê? Deus derrotou a morte. Deus derrotou o diabo que tinha o poder da morte. O poder da morte. Vamos ver mais uma palavra para me explicar para vocês, para nós aprender melhor essa mensagem. Versículo 15 do capítulo 2 de Hebreus. Só dessa maneira é que ele poderia libertar aqueles que durante a vida toda tiveram escravizados pelo medo da morte. Só dessa maneira, Deus morrendo para ele derrotou o diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira que ele libertou todos aqueles que tinham medo da morte. Da morte. Todos aqueles que tinham medo da morte, Deus libertou. Deus está falando o quê? Que todos os filhos dele que confiam nele foi liberto. Tanto aqueles que tinham morrido, que confiou em Deus, que tinha medo, que muitos morreram que tinham medo da morte, né? Tinha medo da morte. Todos aqueles, quando Cristo veio, ele ressuscitou. Agora, meus ouvintes e meus irmãos, eu faço uma pergunta para vocês. Todos que estão ouvindo essa mensagem, que vai ouvir essa palavra, né? Eu faço uma pergunta para vocês. Se o povo, desde o tempo de Eva, né, mais Adão, que foram mortos, e até quando chegou na arca de Noé, Cristo pegou, salvou esse povo que tinha morrido, levou com ele para o céu. Deus passou no tempo do dilúvio, que os povos que morreram no dilúvio. Teve muitos daquele povo que morreram no dilúvio, na morte de Cristo. Ele desceu mais baixo da terra e ele pregou para aquele povo do dilúvio. E salvou muitos daquele povo também. Cristo está falando que deixa um espírito dentro de nós para quando nós descer a carne e a sepultura, o espírito voltar a Deus. Meus irmãos, eu vejo vários pastores pregando no YouTube mesmo. Vários pastores dentro das congregações pregando, que eles trazem essa palavra, que nós hoje, quando nós morremos, a carne desce o pó e o Espírito volta a Deus. E esse povo prega essa verdade tão verdadeira e depois ele traz a palavra, mas Cristo vai voltar. Cristo vai voltar, já está perto da vida de Jesus. Deus vai voltar. Como é que um homem, um pastor, está dentro de uma congregação pregando uma mensagem, uma verdade dessa, que quando a gente morre a carne desce o pó? Meus ouvintes, meus irmãos, deixa eu perguntar para vocês, nós tem outra coisa para subir para o céu sem ser o Espírito? Meus ouvintes, eu faço essa pergunta para meus ouvintes, eu faço essa pergunta para meus irmãos, eu faço essa pergunta para todo mundo que vai ver essa mensagem. Nós tem outra coisa para voltar para Deus sem ser o Espírito, meus ouvintes e meus irmãos. Nós temos, porque Deus deixa bem claro, a carne volta ao pó, o Espírito volta a Deus. O que foi que Deus nos deu mais para voltar para Ele sem ser o Espírito? Foi a carne? Foi os ossos? Foi o sangue?
É nossa mente que vai voltar para Deus? O que é que vai voltar para Deus, meus ouvintes? Eu estou fazendo uma pergunta para vocês. Para a gente aprender junto o que é que vai voltar para Deus. Porque os pastores falam que a carne volta para o Espírito, volta a Deus, que nos deu, né? Nós vemos essa passagem diretamente na Bíblia e o pessoal ainda espera Cristo voltar, sabendo que teve a ressurreição. Eu quero perguntar para meus ouvintes também, quantas ressurreição vai ter dentro da Bíblia? Tem dentro da Bíblia. Porque até hoje eu só vi dentro da Bíblia 2 ressurreições. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos. Né? Eu só vi 2 ressurreições. Uma dos mortos, né? Estou falando do povo de Deus. Que teve o ímpio também, que Deus também cobrou, mas o povo ímpio também. Então, no caso, é 3, né? Tem a ressurreição do povo de Deus, os mortos voltam, os mortos que foram mortos em Cristo primeiro, né? Os mortos ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos. Essa é a ressurreição do povo de Cristo. Eu perguntei quanta ressurreição do povo de Cristo na Bíblia. Porque teve uma ressurreição quando Cristo morreu na cruz, que está em Mateus 27:51. Agora existe quanta ressurreição? 2 ressurreição, 3 ressurreição, 4 ressurreição? Que é para o povo estar esperando Cristo voltar, para os mortos ressuscitará primeiro. E esses mortos em Cristo, primeiro, que morre, não é só o Espírito que Cristo deu, não é só esse Espírito que Cristo deu que tem que voltar a Deus, né? Que a palavra de Deus é bem clara, a carne volta ao pó, o Espírito volta a Deus. Tem outra coisa que vai voltar a Deus sem ser o Espírito? Se tiver outra coisa que vai voltar a Deus sem ser o Espírito, então ele vai vir. Né? Cristo vai vir. Mas se não tiver outra coisa no ser humano que é sem ser o Espírito Santo, né? Se tiver outra coisa, Cristo vem pegar o ser humano aqui na terra. Mas se só ser o Espírito, Deus já é bem claro, meus ouvintes. Presta atenção da palavra de Deus, que Deus está sendo muito claro conosco. Ele está falando a palavra certinha, não está deixando engano em lugar nenhum. O pastor quer ser enganado porque eles querem ser enganados mesmo. E outra, vários pastores já sabem da verdade, hein? Só não quer pregar para vocês a verdade, não quer revelar a verdade de Deus, hein? Aprenda a pegar a palavra de dentro da Bíblia e fazer pergunta para seus pastores, para ver o que é que ele responde para vocês. Porque não tem como, não. Os pastores não estão sabendo da verdade da Bíblia, não. Não estão sabendo que a tribulação já está para trás. O falso Cristo já está para trás. Cristo já veio no ano 70. Os mortos em Cristo já ressuscitaram primeiro. Os que estavam vivos também já ressuscitaram com Cristo. Já foi embora com Cristo. Não tem mais ninguém de Cristo aqui na terra para Cristo vir. A terra não pode dar conta de nada mais não, meus ouvintes. A terra vai dar conta de quê? Se a terra já deu conta de todos que estavam plantados aqui debaixo da terra, a terra já deu conta para Deus. Não tem mais povo de Deus aqui embaixo na terra para Cristo vir buscar e nem a terra dá conta não. Isso é muita mentira, muito engano dentro das congregações. Para prender vocês dentro das congregações, começa a abrir o olho de vocês, começa a fazer pergunta para os pastores de vocês, para ver que ele responde. Pergunta da graça eterna, do reino eterno. Pergunta a eles o que foi a mensagem que Deus passou para Paulo, para ver que eles sabem a mensagem que Deus passou para Paulo quando levou Paulo no terceiro céu. Perguntou, pastor, vocês sabem o que foi que a mensagem que Deus passou para Paulo quando levou ele no terceiro céu? E espera a resposta da boca desses homens, né? Para vocês verem uma coisa, vamos ver mais versículo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 a 21. Primeiro o quê? Pedro. 1 Pedro? Capítulo 1, versículo 19 a 21. 1 Pedro, capítulo 1, versículo do 19 até o 21. Mas o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem sem defeito e sem mancha, Deus o escolheu para esse propósito.
o precioso Cordeiro, sem defeito e sem mancha, Deus escolheu para esse propósito. Que foi esse Cordeiro precioso que Deus escolheu, sem defeito e sem mancha, para esse propósito? Foi Deus, foi o próprio Deus, né? Foi o próprio Deus que veio aqui na terra para fazer isso, dar a vida eterna por nós. O próprio Deus. Vamos ver mais palavras. O 20. Deus o escolheu para esse propósito, mas muito antes da criação do mundo. Mas ele manifestou isso publicamente nestes últimos dias, como uma bênção para vocês. Por causa disso, vocês podem pôr a sua confiança em Deus. Deus, ele veio, né, e ele nos escolheu, né, para ser o filho dele. E Deus enviou quem? Deus enviou seu filho sem mancha, sem defeito, né, para ele vir para dar a vida por nós, né, meus irmãos? Lê de novo aí para mim entender melhor e passar. Né, meus ouvintes? Vai ler, olha, vamos explicar mais para a gente aprender junto, meus ouvintes, meus irmãos. A palavra de Deus é boa quando a gente tá, só se alimentando dela. Começar do 19. Mas o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito, precioso sangue de Cristo, precioso sangue de Cristo, como um cordeiro, sem defeito e sem mancha. Preste muita atenção a essa palavra, meus ouvintes. Deus o escolheu para esse propósito, muito antes da criação do mundo. Deus nos escolheu. Deus escolheu quem? Deus escolheu esse cordeiro para esse propósito desde a fundação do mundo, desde quando ele veio fazer o mundo. Ele já tinha escolhido o Senhor Deus, já tinha escolhido para vir morrer na cruz para nos salvar. É um propósito dele que já estava preparado desde o começo do mundo. Mas ele manifestou isso publicamente nestes últimos dias como uma bênção para vocês. Por causa disso, vocês podem pôr sua confiança em Deus, que Ele publicou isso nos últimos dias como uma bênção para vocês. Ele publicou isso nos últimos dias como uma bênção para nós. Quando fala vocês, é para nós, tá, meus ouvintes, meus irmãos? É para nós todos. Vamos ver mais palavras. Que levantou a Cristo dentre os mortos e lhe deu grande glória. Agora a fé e a esperança de vocês podem descansar somente em Deus. Ele levantou os mortos. Que levantou a Cristo dentre os mortos. Levantou a Cristo dentro dos mortos. Quando Cristo morreu, ele ressuscitou. Então, ele saiu do mundo dos mortos. Ele ressuscitou dos mundos dos mortos. Tá, meus ouvintes, meus irmãos? A gente sabe que Cristo ressuscitou e ele veio dos mundos dos mortos, porque ele foi lá pregar para os mundos dos mortos. E ele foi lá também para ressuscitar todos que tinham morrido desde o tempo de Adão, né, que foi o povo de Adão, e até quando chegou na ressurreição de Cristo. Vamos ver mais palavras. De dentre os mortos. Ele deu grande glória. Agora a fé e a esperança de vocês podem descansar somente em Deus.
Ele deu grande glória. E ele falou para nós que nossa fé nele, nós podemos descansar. Só nele, nós podemos descansar, com a nossa fé que nós temos nele, nós podemos descansar só nele, tá vendo, meus ouvintes, meus irmãos? Basta ter fé em Cristo, porque se nós ter fé em Cristo, nós vamos ter fé na ressurreição, na morte dele, na vinda dele, todas as profecias que ele passou para os profetas. Se nós ter fé, nós vamos ter fé do começo da Bíblia, que foi Gênesis, até chegou em Apocalipse. Se a gente ter fé, nós vamos ter fé em tudo, no povo de Cristo que ele preparou, os profetas para trazer as profecias, nós vai ter fé em tudo. Se nós ter fé em Cristo, nós já é da vida eterna, né? Só tem fé quem tem o Espírito, quem não tem fé não. Irmãos, Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Irmãos, afirmo solenemente que o evangelho que eu anuncio não está baseado em mera fantasia ou sonho dos homens. Aqui é Paulo que está falando. Paulo está falando o quê? Que ele está falando que ele afirma que o evangelho que Paulo traz não está baseado nem de fantasia nem de metro de homem. Isso aqui é Paulo, quando Deus preparou Paulo. Todo mundo sabe que Deus preparou Paulo para trazer o evangelho da graça eterna para nós, quando ele ressuscitou, que ele já tinha ascendido o céu, né? Paulo não foi escolhido com os 12 discípulos, não. Paulo foi escolhido depois que Cristo voltou ao céu. Foi que ele escolheu Paulo. Então, Paulo traz que o evangelho que ele está trazendo não é baseado nem em homem e nem em nada, não. É Deus que passou para ele. Não tem fantasia de ninguém, não tem fantasia de nada e não tem mérito de homem nenhum. O evangelho que ele traz, quem passou para ele esse evangelho de Paulo foi o próprio Deus, que passou o evangelho de Paulo quando levou Paulo no terceiro céu. Tá, meus ouvintes, meus irmãos? Versículo 2, capítulo 1 de Gálatas. Minha mensagem não vem de pessoa alguma, e sim eu a recebi do próprio Jesus Cristo, que me instruiu sobre o que dizer. Que o evangélico que ele traz não veio de pessoa alguma. O evangelho que ele traz veio que foi Cristo que passou para ele o evangélico que ele traz. E ele veio e passa o evangélico para nós. Deixa eu falar para meus ouvintes e para meus irmãos. Meus irmãos, quer ver a palavra de Deus? A palavra de Deus que hoje mais revela a tribulação para nós hoje, que mais revela é Apocalipse, é a passagem de João. Ele revela que a tribulação já está para trás. Outra passagem na Bíblia também, que eu peço para meus irmãos, para vocês, quando estiver lendo Bíblia, vocês focar muito nessas passagens da Bíblia. Daniel, ele revela também que Apocalipse está para trás, que a tribulação já está para trás, a passagem de Daniel. E outra passagem da Bíblia que eu peço para meus ouvintes, para meus irmãos, quem lê Bíblia, quem tiver com a Bíblia na mão, vocês focam nesses três livros da Bíblia. Vocês focam em Apocalipse, vocês focam em Daniel e vocês focam em Paulo. Porque Paulo foi preparado para trazer o evangelho da graça eterna para nós hoje. Paulo foi preparado para trazer um evangelho desconhecido, que ninguém conhecia, que Deus não passou para ninguém, só passou para Paulo, para trazer esse evangélico para nós hoje, né? Para João na ilha de Patmos, e Deus preparou João e passou Apocalipse para João, né, para trazer para nós hoje, e Daniel. Que Daniel também, Deus preparou Daniel quando faltava 900 anos ainda para Cristo vir como homem ainda, né? Passar o sacrifício que Cristo passou, Cristo começou a usar
Daniel e passando os versículos, a mensagem de Daniel, né? Passando para Daniel escrever hoje para nós ter o livro de Daniel, ter o livro de Paulo e ter o livro de Apocalipse. Então, esses 3 livros eu peço para meus ouvintes, para meus irmãos, foca bem nesses 3 livros, porque esses 3 livros é que mais revela a verdade de Cristo, que é o evangélico do reino eterno para nós, tá, meus ouvintes e meus irmãos? Vamos ver mais versículos. João, capítulo 16, capítulo 16, versículo 12 a 16. Há tanto tempo, há tanta coisa que eu ainda quero dizer, mas agora vocês não podem suportar. Então, é só Eclesiastes. Vamos ver mais palavras, tá? Meus ouvintes, meus irmãos. Vamos ver mais a palavra da Bíblia, que Deus tem muita coisa para nos revelar nessa noite. Muita coisa. Eu peço para meus ouvintes essa... Capítulo 12, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Antes que o pó volta à terra, de onde veio, o Espírito volta a Deus, que o deu. Oh, meus ouvintes, vocês se lembram que eu estava falando nesse cantinho, pregando sobre o Espírito que volta para Deus, meus ouvintes? Olha aí a palavra, meus ouvintes, que está em Eclesiastes. Olha a palavra da Bíblia aí, meus ouvintes, que fala que a carne volta ao pó e o Espírito volta para Deus. Que foi aquela pregação que eu estava fazendo ainda agora. Aquele ensino da Bíblia que nós estava aprendendo junto. A carne volta ao pó, e o Espírito volta a Deus, quem nos deu. Quem nos deu o Espírito, meus irmãos? Quem nos deu o Espírito, meus ouvintes? Quem nos deu o Espírito não foi o Senhor Deus? Então o Espírito vai voltar para ele, meus ouvintes. Agora, como é que o homem está falando, meus ouvintes, meus irmãos? Que vai ter tribulação, que Cristo vai vir nas nuvens. Meus ouvintes, meus irmãos, para um pouco, lê Bíblia. Começa a entender a Bíblia, né? Vai ver as passagens na Bíblia que Deus, ele já ressuscitou, já teve a ressurreição dos mortos. Tá em Mateus 27, 51. Lê essa passagem lá que vocês vão ver a ressurreição dos mortos. Depois que Cristo morreu, que Cristo fendeu o céu, quem morre em Cristo Jesus não fica aqui mais não. É só o Espírito que Cristo deu, o próprio Espírito que Deus deu, volta para ele. Não fica aqui não. Agora Deus vai vir nas nuvens chamar quem para levar para o céu, se o Espírito que ele deu já está lá, que a carne não vai subir, o osso também não, o sangue também não, né? Quem que Deus vai levar, meus ouvintes, meus irmãos? Quem ele vem nas nuvens? Olha a mentira aí, olha a mentira do homem aí. Faça essa pergunta. Pergunta para o homem, ô pastor, mas não já teve uma ressurreição? Eles vão dizer que não. Fala assim, em Mateus 27, 51, fala que quando Cristo deu o último suspiro na cruz, a cova se abriu, as pedras se quebraram, né? E as covas se abriram e muitos corpos de santos saíram de dentro. De quem foi esses corpos de santos que saiu debaixo da sepultura, pastor? Pergunta isso para seu pastor. Pergunta. Para ver que como que eles vão informar para vocês essa passagem da Bíblia aí. E para as perguntas também, pastor, mas o Espírito, a carne volta ao pó, o Espírito volta a Deus. E nós tem algo mais dentro de nós, sem ser o Espírito, né? Porque se o Espírito não volta a Deus, que nos deu, e o pastor está dizendo que Cristo vem nas nuvens, se o próprio Espírito que ele nos deu vai estar com ele, Cristo vem buscar quem aqui embaixo? Faça essa pergunta para seu pastor, faça, minhas filhas, faça, meus irmãos. Passa, meus ouvintes que estão me ouvindo, para ver o que é que esses homens respondem. Deus para a gente ir desmascarando esses homens, com tanta mentira, com tanto engano, aprisionando vocês dentro das arapucas, né? Aprisionando vocês.
né? E eu paro aqui, tá, meus ouvintes e meus irmãos? Eu paro aqui. Se eu errei alguma mensagem, alguma palavra, me perdoa, tá, meus irmãos? Me perdoa, meus ouvintes. Ninguém é sábio, o sábio só é Deus. Ele que sabe de tudo, nós não, tá bom? Nós, cada dia passa, nós aprendemos um pouquinho. Fique com Deus e Deus a abençoa.